Prepare-se para descobrir a história de um homem que desafiou a velocidade e correu mais rápido do que os cavalos do rei nos tempos antigos. Um evento surpreendente deixou todos atônitos quando um homem comum realizou um feito extraordinário. Como ele conseguiu superar a força e a velocidade dos melhores cavalos reais neste vídeo? Vamos desvendar esse mistério e explorar o poder por trás dessa conquista incrível. Fique atento! A história que você está prestes a ouvir é uma das mais incríveis e fascinantes da Bíblia. Em um tempo de grande tensão religiosa e política em Israel, uma figura poderosa surgiu para desafiar reis e falsos deuses da época. Esse homem, movido por uma força divina, realizou feitos que ainda nos surpreendem hoje. No livro de 1 Reis, capítulo 18, encontramos um dos momentos mais extraordinários de sua vida. Após um confronto dramático com os profetas de Baal, ele demonstrou não apenas seu poder espiritual, mas também uma força física surpreendente. Esse evento mudou a história e marcou a fé de um povo. Vamos descobrir agora como ele alcançou o que parecia impossível aos olhos humanos. Para entender o feito extraordinário desse homem, devemos conhecer o contexto histórico em que ele viveu. Naquela época, Israel era governado pelo rei Acabe e pela rainha Jezabel. Eles promoviam a adoração ao deus pagão Baal, causando grande divisão entre o povo. Baal era considerado o deus da fertilidade e das tempestades, e seus cultos frequentemente envolviam rituais contrários às leis de Deus. A corrupção espiritual e moral se espalhava, e o verdadeiro Deus de Israel parecia ter sido esquecido. Nesse cenário caótico e desafiador, um poderoso profeta chamado por Deus surgiu para restaurar a fé e a obediência entre os israelitas. Sua missão era clara: confrontar os falsos deuses e demonstrar que o Senhor era o único e verdadeiro Deus. Esse contexto de conflito religioso e político prepara o palco para o incrível evento que estamos prestes a explorar. Elias, o profeta chamado por Deus, desafiou diretamente os profetas de Baal para um confronto épico no Monte Carmelo. Ele propôs um teste definitivo para mostrar quem era o verdadeiro Deus. Tanto Elias quanto os 450 profetas de Baal deveriam preparar um sacrifício em um altar, mas sem acender o fogo. O verdadeiro Deus seria aquele que respondesse com fogo do céu para consumir o sacrifício. Desde a manhã até o meio-dia, os profetas de Baal clamaram, dançaram e se cortaram esperando por uma resposta. Mas nada aconteceu. Nenhum som, nenhum fogo, apenas silêncio. Então Elias começou a zombar deles, sugerindo que talvez o Deus deles estivesse dormindo ou ocupado com outra tarefa. À tarde, Elias reuniu o povo e reconstruiu o altar do Senhor, usando 12 pedras para representar as 12 tribos de Israel. Ele cavou uma valeta ao redor do altar, colocou a lenha, preparou o sacrifício e ordenou que 4 jarras de água fossem derramadas sobre o sacrifício e a lenha. Ele repetiu o comando 3 vezes até que a água encharcasse tudo e enchesse a valeta ao redor do altar. Então Elias orou ao Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que fiz todas essas coisas por tua ordem. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que fizeste o coração deles voltar para ti. Imediatamente, o fogo do Senhor caiu do céu e consumiu a oferta queimada, a lenha, as pedras, a terra e até mesmo a água da valeta. Vendo isso, o povo se prostrou e exclamou: o Senhor é Deus. Esse confronto não apenas demonstrou o poder do verdadeiro Deus, mas também expôs a falsidade dos ídolos, restaurando a fé do povo de Israel. Após o confronto dramático no Monte Carmelo, Elias sabia que sua missão ainda não estava concluída. Ele tinha uma mensagem importante para o rei. Acabe, a seca que assolava Israel havia 3 anos, estava prestes a terminar. Elias disse a Acabe: vá, coma e beba, pois ouço o som de uma forte chuva. Enquanto Acabe subia a montanha para celebrar, Elias se preparou para um momento crucial. Ele subiu ao topo do Monte Carmelo, prostrou-se com o rosto entre os joelhos e começou a orar fervorosamente. Ele sabia que a chuva prometida por Deus estava prestes a cair, mas ainda não havia sinais dela. Elias enviou seu servo 7 vezes para olhar em direção ao mar. Nas primeiras 6 vezes, o servo retornou sem novidades, mas na 7ª vez, ele viu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem subindo do mar. Elias reconheceu isso como um sinal de que a chuva estava a caminho. Ele então enviou seu servo para dizer a Acabe que preparasse seu carro e descesse antes que a chuva o detivesse. A atmosfera estava carregada de expectativa, e a tensão no ar era palpável.
Elias, movido por uma força divina, cingiu seus lombos e se preparou para o que estava por vir. Com determinação inabalável e fé absoluta, ele estava pronto para realizar um feito extraordinário, algo que desafiava a lógica humana e demonstrava mais uma vez o poder de Deus. Enquanto Acabe se preparava para partir em seu carro puxado pelos melhores cavalos, Elias partiu para correr, impulsionado pela força divina, como a confirmação da pequena nuvem no horizonte. Elias sabia que a grande chuva estava prestes a chegar. Ele havia avisado Acabe para preparar seu carro e descer rapidamente antes que a tempestade o detivesse. O rei Acabe, confiando na velocidade e na força de seus cavalos, iniciou sua jornada de volta a Jezreel. Enquanto isso, Elias, preparado para um momento crucial, posicionou-se para correr. Elias não era apenas um profeta poderoso em espírito, mas também estava prestes a demonstrar uma força física extraordinária. O que aconteceu em seguida foi nada menos que um milagre. Cada passo que Elias dava era movido por uma fé inabalável e por um propósito maior. Ele não corria apenas com sua própria força, mas com a energia divina que o impulsionava. Imagine a cena: um homem aparentemente comum superando os cavalos mais rápidos do rei, não graças ao seu treinamento físico, mas devido à força de uma fé profunda e de uma missão divina. Elias não apenas correu, ele percorreu o terreno como se estivesse voando, demonstrando que com Deus todas as coisas são possíveis. Essa demonstração de poder não foi meramente para mostrar a capacidade física de Elias, mas para afirmar o poder do Deus de Israel, que pode capacitar seus servos de maneiras inimagináveis. A corrida de Elias não foi apenas uma corrida, foi um testemunho vivo do poder de Deus agindo por meio de seus servos fiéis. A jornada de Elias até Jezreel não foi fácil. A distância de aproximadamente 24 quilômetros era cheia de terreno acidentado, colinas íngremes e trilhas desafiadoras. Além disso, a chegada iminente da tempestade tornava o solo escorregadio e a visibilidade escassa. Correr sob tais condições seria um desafio para qualquer pessoa comum, mas Elias tinha uma missão divina. À medida que ele avançava, o vento se intensificava e as gotas de chuva começavam a cair, transformando o caminho em uma trilha lamacenta. No entanto, cada obstáculo no caminho parecia apenas fortalecer sua determinação. Elias não desacelerou em vez disso. Continuou com força e agilidade surpreendentes. As condições adversas apenas destacavam ainda mais o milagre que estava ocorrendo. Enquanto a tempestade se formava rapidamente, Elias continuava sua corrida, movido pela força divina que o guiava. A paisagem ao seu redor mudava constantemente, mas sua velocidade e concentração permaneciam inabaláveis. O que seria impossível para qualquer outro ser humano, Elias estava realizando com precisão e confiança impressionantes. Ele não apenas superou os desafios do terreno, mas também demonstrou que com a ajuda divina é possível vencer qualquer obstáculo. O rei Acabe, em seu carro puxado pelos melhores cavalos, ficou espantado ao ver Elias correndo à sua frente. O carro real, projetado para velocidade e eficiência, deveria ter facilmente ultrapassado qualquer corredor a pé. No entanto, Elias, movido por força divina, não apenas manteve o ritmo do carro, mas o ultrapassou. Para Acabe, isso foi mais do que surpreendente, foi um sinal inegável do poder de Deus agindo por meio de Elias. Os espectadores, incluindo os servos e a comitiva do rei, ficaram maravilhados com o que viram. Foi um espetáculo incrível, um homem aparentemente comum superando os melhores cavalos do reino. Em todos os rostos, expressões de admiração e espanto eram evidentes. Esse feito extraordinário não apenas demonstrou a incrível capacidade física de Elias, mas também reforçou sua autoridade como profeta de Deus. A corrida de Elias serviu como um testemunho poderoso para todos que a testemunharam, deixando claro que o Deus de Israel estava com ele e lhe concedeu força sobrenatural. Esse evento impactou profundamente todos os presentes, deixando uma impressão duradoura do poder divino. Elias chegou a Jezreel antes de Acabe, demonstrando que a força de Deus o havia capacitado para realizar o impossível. Essa corrida extraordinária não foi apenas um evento físico, mas um marco espiritual, provando que Deus pode dar a seus servos a força necessária para cumprir sua missão, não importa quão difícil ela seja. O episódio serve como um lembrete de que, quando estamos alinhados com a vontade de Deus e confiamos em seu poder, podemos superar qualquer obstáculo e realizar feitos que parecem impossíveis aos olhos humanos. Elias não correu apenas para provar sua força.
Ele correu para provar que Deus estava com ele e com todo o povo de Israel, pronto para mostrar seu poder a qualquer momento. Que essa história de Elias sirva de inspiração para todos nós. Quando nos encontramos diante de desafios que parecem impossíveis de superar, lembremos-nos de que, com a ajuda de Deus, tudo é possível. Ele nos capacita e nos dá forças para superar qualquer obstáculo e nos guia em todas as jornadas que enfrentamos. Como Elias, podemos correr com fé, sabendo que o Deus Todo-Poderoso está ao nosso lado.